Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui gravar hoje para vocês mais um tema no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o tema de hoje é as armadilhas de Satanás. A semana passada eu fiz sobre a inimizade entre o homem e Satanás. Eu fiz também sobre a origem do mal. O que originou o mal, que era a inimizade entre o homem e Satanás, e a operação dos espíritos maus. E hoje eu vou falar as armadilhas de Satanás. O que Satanás armou para prejudicar o mundo. Então eu vou falar um pouco desse tema, para vocês entenderem que o mal existe. Satanás existe. Muita gente fala que não existe, igual eu falei no vídeo passado, que muitos falam que Jesus foi tentado pela sua carne, e é mentira. Satanás existe, o espírito mal existe, anjos maus existem. É só você prestar atenção nas escrituras sagradas que você vai ver que isso existe. A Bíblia não ia falar do mal à toa. É verdade. Vamos lá então. Antes de falar das armadilhas, o tema de hoje é as armadilhas de Satanás, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, o dia do Senhor. Começou hoje o sábado do Senhor, a partir do pôr do sol, nesta sexta-feira, a partir do pôr do sol já é o sábado. Então, por isso, meu Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida, de minha vida e de todas as vidas por aí, Senhor. Quero que o Senhor possa abençoar a todos e saber a verdade, para que as pessoas possam saber que Satanás existe, que o mal opera no mundo, e que as pessoas não possam acreditar nesses falsos profetas que falam que Satanás não existe. Por isso, meu Deus, eu leio a escritura da sua sagrada, a Bíblia sagrada, e por isso eu provo, Senhor, para todos que o Senhor está certo e sempre estará. Por isso, meu Deus, fique esse alerta para o povo de Deus nesta noite, neste dia maravilhoso. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Quero falar desse tema. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercastes concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, Deus defendendo o seu servo Jó, Satanás atentando a Deus para ele atentar Jó. Ele queria prejudicar a vida de Jó. Ele não podia, só ir no concílio lá de Deus, porque ele tinha, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, Adão passou esse poder para Satanás, que Adão era para controlar o mundo, Adão era para controlar as pessoas, formar uma família, ele ser o chefe das famílias. Então, quando ele pecou, passou esse poder para Satanás, de andar pela terra e de levar aos concílios dos céus a informação aqui na terra.
Mera que Deus não precisasse, cara, da informação aqui da terra, né? Que precisasse da informação aqui da terra. Cara, Deus sabe de todas as coisas que acontecem. Cara, ele não precisava que Satanás, cara, viesse aqui da terra, que ele subisse ao céu para responder as questões aqui da terra. Cara, Deus sabe de tudo. Cara, onisciente. Cara, sabe de tudo, sabe das coisas do futuro. Cara, desde o passado sabe das coisas do futuro. Cara, que vai acontecer, né? Cara, sabe de tudo. Então, cara, quer dizer, não precisava, cara, da ajuda de Satanás para saber as coisas aqui da terra. Então, Satanás induziu, cara, para prejudicar Jó. Cara, essa foi a primeira armadilha, né? Foi, cara, com Adão e Eva, cara, para pecar no Jardim do Éden. E a segunda armadilha, cara, foi, cara, com o servo de Deus, Jó. Vamos para Apocalipse, capítulo 12, e o verso 10. Cara, lá no Novo Testamento, Apocalipse que eu vou fazer o ano que vem. Cara, estará imperdível, vocês não podem perder. Cara, a explicação que eu vou dar de Apocalipse, cara, do 1 ao 22. É que o livro de Apocalipse é um evento só. Cara, mas está dividido em capítulos. Cara, mas, cara, o evento para o futuro. Cara, é a grande tribulação. É o mesmo evento, mas está dividido em capítulos. Cara, mas mesmo assim eu vou falar, cara, vou explicar o que significa o Apocalipse ano que vem. Quero fazer uma sequência. Apocalipse 12, verso 10. Enquanto eu não faço a sequência de Apocalipse, vamos ler o que ele fala. No capítulo 12, verso 10. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo sem a face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quer dizer, Satanás sabe do pouco tempo que resta. Por isso que ele opera, ele faz a operação dos espíritos maus, que era para operar nas pessoas, para seduzir as pessoas. Que era para seduzir as pessoas a pecar, para induzir as pessoas, a andar com ele. Era porque existe espiritismo, candomblé, maçonaria, macumbaria, existe todas essas coisas no mundo, porque ele ama, ele adora, ver essas pessoas, vindo até ele. Como Deus ama os seus filhos e pede, para que nós, seus filhos, orem, peçam a Deus, sabedoria, peçam proteção, orem todo dia, proteção para a família, proteção para seus filhos, para sua esposa, o seu esposo. Ele se agrada à oração. E Satanás é a mesma coisa. Só que pro lado do mal. Ele ama as pessoas que vão até ele nesses lugares, aquele espiritismo, candomblé, aquela maçonaria, aquelas pessoas que não enxergam, aquelas pessoas que não vê o que elas estão fazendo. Mas Satanás sabe muito bem o que as pessoas estão fazendo e estão vindo até ele, para adorá-lo, ir para fazer o cultismo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o verso 7 primeiro. Mateus, capítulo 7, o verso 7. Abra sua Bíblia. Vocês que assistirem o meu vídeo mais tarde, seguem o que eu estou pedindo para vocês. Que é muito importante vocês lerem a Bíblia Sagrada, para vocês verem que a gente prega, não fora da Bíblia, agora como muitos pregam por aí, a gente prega que está dentro da Bíblia Sagrada.
É o que Deus está dizendo. Igual eu já disse, cara, a partir do momento, cara, que você pegou a Bíblia Sagrada, cara, e você está pregando, cara, em seus vídeos, cara, ou pregando nas igrejas, se você, cara, estiver mentindo, cara, você não precisa ser pregador, pastor. Você não precisa, cara, ser pastor renomado, cara, pastor que passou pela faculdade. Cara, a partir do momento que você pega a Bíblia Sagrada para pregar a palavra de Deus, cara, você está em compromisso com Deus. Cara, você está em compromisso com Deus. E se você distorcer a palavra dele, cara, você vai pagar. Cara, não precisa ser pastor. Sendo pregador, você está em compromisso com Deus. Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai, que estás nos céus, e dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Agora, quero ler até o verso 12. Vamos agora para o verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que Jesus está falando aqui? Cara, que você, cara, sendo mal, cara, não pode, cara, sair pregando a palavra, cara, e dando moral aos outros. Cara, primeiro você tem que se arrumar na sua vida. Cara, você tem que se converter. Cara, você tem, cara, que buscar a Deus. Cara, para você levar para as outras pessoas, cara, a palavra de Deus. Não você, cara, como se diz assim, nos bastidores, cara, de frente às câmeras, cara, você dá de bonzinho, cara, sabendo que fora das câmeras, cara, você é maldoso, cara, você tem maldade dentro do seu coração. É isso que está falando aqui. Não adianta nada, cara, você ser mal e colher coisas boas. Cara, vai só colher coisas ruins. Mateus 24, o verso do 23 ao 26. Mateus 24 e os versos do 23 ao 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vê-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Por que Jesus está falando isso? Porque viria falsos profetas. Ele veio muitos falsos profetas e ainda estão vindo. Como o Henri Cristo, aquele cara que lá na Rússia, que ganhou seguidores para falar que era Jesus Cristo. Era mentira, são falsos profetas. Jesus já veio na Terra, era 2000 anos atrás. Pregou a palavra, curou doentes, curou cegos, curou coxos, fez maravilhas aqui na terra. E ninguém lhe deu valor, ninguém acreditou nele.
Eu vim para os meus escolhidos e os meus escolhidos não me receberam. Ele fala aqui na Bíblia, Jesus fala na Bíblia. Eu vim para os escolhidos e os meus escolhidos não me receberam. É muito triste, isso. Desprezaram o Criador. Jesus estava com o Pai, na criação. Vamos para o Velho Testamento, Abacuque. Abacuque capítulo 2, o verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Quer dizer, aqui o Abacuque teve uma visão. Então, Deus disse para ele, escreva numa tábua, mesmo que as pessoas passem correndo, elas verão, a tua visão. Que as pessoas não estavam nem aí, para um servo de Deus, para um profeta, era uma terra corrompida, era uma terra que se esqueceram da lei de Deus. Essa é a verdade, desde o Antigo Testamento e ainda existe nos dias de hoje. Era uma escassez de aprendizado, era uma escassez de oração, era uma escassez de buscar a Deus, que eu vejo muitas igrejas que tem pessoas sinceras buscando a Deus, mas são poucas, precisa de mais, precisa, além de ser sincero, precisa abandonar, sair da própria denominação, denominação falsa, precisa ir numa denominação verdadeira, certa, correta. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 97, verso 11. Salmos, capítulo 97, o verso 11. Salmos 97, o verso 11. A luz difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Quer dizer, que ele está falando aqui, a luz brilha para os justos, que é a pessoa que é justa, que é uma pessoa que faz o bem para outras pessoas, que é uma pessoa que ajude a outras pessoas. Que a luz sempre vai estar com ela. Quem teme a Deus. Segunda Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. Segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, e o versos 10 a 12. E com todo engano de justiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quer dizer, o que está falando aqui? Que Deus deixou o povo se afundar na idolatria. Porque o povo sabe, da lei de Deus. Mais hoje ainda, antigamente, os israelitas, sabiam por intermédio dos profetas. E mesmo assim, na idolatria, vinha profetas, alertá-los. Mesmo assim, tinha uma escassez de aprendizado. Porque as pessoas mesmo não procuravam aprendizado. As pessoas mesmo, ficavam em uma escassez, de aprendizado. Uma escassez de buscar a Deus, de perguntar ao profeta. Mas isso é verdade que você está falando? O profeta explicava mais, sobre a lei de Deus. Mas não, e existe até nos dias de hoje. Tem a Bíblia Sagrada para ler, tem sacerdotes verdadeiros para explicar o que é a palavra de Deus. Mas o que as pessoas fazem?
prefere embalada, o cara prefere ficar na idolatria, o cara prefere mentir, o cara viver na mentira. É que está falando aqui Paulo aos Tessalônicos, que era na igreja de Tessalônica. Vamos para 1 Coríntios, ainda no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quer dizer, era Paulo falando na igreja de Coríntio, aquela que fala que a lei de Deus, né, a graça, né, de Deus é uma loucura para o homem, e é verdade. Cara, hoje, as pessoas não querem saber de profecia, as pessoas não querem saber da verdade. É uma loucura viver isso. Era uma loucura viver na verdade. As pessoas não querem viver na verdade. Acham que não aguentariam viver na verdade. Viver para a lei de Deus. Vai haver um momento que vai ter a última pregação da terra. Se as pessoas de hoje que estiverem vivas naquele dia, no futuro, ela vai ter que escolher ou o selo do Deus vivo ou o selo da besta. Ela não tem mais esse negócio, amanhã eu vejo, hoje eu não quero ver, deixa para outro dia. Não, será naquele dia, naquele momento, a decisão final. Hoje você escolhe, mas naquele momento não poderá escolher. Ela não poderá não deixar de escolher. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Aonde você vai. Ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Não tem como mais fugir. Por isso que hoje você tem que mudar de atitude. Tem que buscar a verdade. Chega de engano. Chega. Não dá mais para ficar no engano. Vocês que vivem no engano não podem mais viver. Tem que voltar para o primeiro amor, tem que voltar para a verdade. Romanos capítulo 11, verso 33. Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quer dizer, você tem que buscar. A palavra está aí. Ela está para todo mundo ver. Hoje está. Uma explosão de Bíblias Sagradas. Desde de 1803. Quando o Papa Pio VI foi preso em 1798, quando a Bíblia Sagrada era presa, não tinha acesso a ninguém. As sociedades bíblicas, cresceu e muito, desde 1803. Então, falta de ler a Bíblia não é, ser vergonhice, é falta de ânimo, é preguiça, de buscar a palavra de Deus. É escassez de conhecimento.
Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7 e o verso... Vamos para o capítulo 1 primeiro. Capítulo 1 e o verso 9. João 1 e o verso 9. A saber, a verdadeira luz que vinda do mundo ilumina a todo homem. Quer dizer, ela ilumina todo o ser humano. Ilumina todo mundo. Basta você acolher essa luz. Basta você procurar essa luz. Querer mantê-la em seu coração e sua mente, em a sua alma. Vamos para o capítulo 7, o verso 17 do Evangelho de João. Continua ainda no Evangelho de João, capítulo 7, o verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quer dizer, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, para conhecer a respeito da doutrina de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se se Jesus estava falando ali, ele que ele quis dizer, para os judeus, que os judeus tinham que saber que ali era a verdade. Ele não falava por si próprio, Jesus não falava por si próprio, sem ter o Espírito de Deus em si, a graça de Deus em si. Ele estava falando ali para os ventos, ele estava falando a verdade. Ele estava provando que o que ele estava falando era de Deus. Mas os judeus não acreditavam, porque tinham um engano em seus corações endurecidos. Vamos para 1 Pedro capítulo 3 e o versos 12 a 13. Capítulo 13, versos 12 e 13. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos adroiteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Quer dizer, por que você acha que tudo é maldade? Se você é uma pessoa boa, você pensa que uma pessoa vai fazer mal, por falta de fé. O que Pedro está falando aqui é que a pessoa falta fé para a pessoa, que a pessoa tem uma fé, pouca fé, pouquíssima fé, que a pessoa não tem a fé em Deus, de acreditar que Deus o protegerá, que vai andar contigo, em todos os lugares que você for. Falta de fé. Vamos para o Velho Testamento. Zacarias, capítulo 4, e o verso 6. Zacarias, capítulo 4 e o verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meias aclamações, haja graça e graça para ela. Quer dizer, Zorobabel foi que ampliou o templo de Deus. Não teve as 2.300 tardes e manhãs, que começou em 457, antes de Cristo, com Neemias,
que era no reino da Médio-Pérsia, que era falando para o rei Artaxerxes, para deixar, que era para ele ir a Jerusalém para construir os muros de Jerusalém. E na época de Neemias, cara, construíram os muros, cara, ficou pronto, começaram em 457 e terminaram em 408, 49 anos de construção. E Zorobabel Zorobabel, cara, foi o responsável daquela construção, que ela ampliou. Cara, até que chegou na época de Jesus, o templo estava pronto. Quer dizer, que foi uma ampliação. Números, capítulo 23, e os versos 8, 10, 21 e 33. Vamos lá para o Velho Testamento. Números. Cara, e tinha muitos também, que eram sacerdotes que andavam mal, cara, dentro do templo do Senhor, cara, que faziam más ações. Quer dizer, cara, veio a repreensão do Senhor para Zacarias também, né? Cara, falando que dos que trabalhavam dentro do templo. Era o engano, né? Cara, Satanás usava essas pessoas para enganar dentro da casa de Deus. Vamos para Números 23 e o verso 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Quer dizer, Balaão, né? Que era que o rei Balaque, que mandou Balaão a tribos de Israel, né? Que estava acampado, que era em uma das terras, que era ali perto de Moabe. E falou para Balaão, Balaque falou para Balaão: amaldiçoa esse povo, antes que eles entrem em nossa terra, e nos destrua. Mas Deus, chamou Balaão, ele colocou palavras dentro da boca de Balaão, para seguir as instruções de Deus, para Balaão abençoar o povo israelita. E Balaque ficou irritado, porque queria que Balaão amaldiçoasse o povo israelita. Continuando, verso 9: pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outreiros o contemplo, e eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou numerou a quarta parte de Israel? Quem eu morra a morte dos justos? Quem eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Quer dizer, Balaão, estava bem ciente do que estava falando, porque estava sendo conduzido por Deus. Ele falou: que eu tenho a ver? Deus colocou palavras na minha boca, para abençoar o povo de Israel. E Balaque ficou irritado: o que me fizeste? Eu chamei você para amaldiçoar o povo. Mas Deus agiu rápido, para Balaão. Para o verso 21 agora. Não ouviu iniquidade em Jacó, nem o contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus o tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem. Agora o verso 33. Não, desculpa, 23, quero continuar. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Quer dizer, mais ainda bênçãos de Balaão. Agora o capítulo 24 e o verso 9. Este abaixou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará?
Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Quer dizer, essas palavras Deus falou para Abraão, né? Os que te abençoarem, vos abençoarem, eu abençoareis. Os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Quer dizer, essa foi a palavra de Deus para Abraão, que foi repetida em Números, na época de Moisés. Então, povo de Deus, esse foi o tema da armadilha de Satanás. E na semana que vem, eu farei o primeiro grande engano. O primeiro grande engano que começou lá no Jardim do Éden. Ele se estendeu 6.000 anos aqui na Terra. Ele está estendendo ainda. Ainda não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda de engano. Só vou falar mesmo, no próximo tema, dos enganos do Antigo Testamento e de ainda um pouco ainda depois do Velho Testamento, agora do Novo Testamento. Até nos dias de hoje ainda que tem um engano. Quer dizer, eu só falei o começo da armadilha, vou se estender ainda, do primeiro grande engano. E depois, ainda vou estar na sequência ainda, de maldades ainda. Eu vou falar das intenções do papado, o conflito iminente e suas causas, as escrituras, uma salvaguarda. Quer dizer, eu vou falar, de um vídeo só, desses 3 temas, que Satanás, o espírito mau, o dragão de Apocalipse, fez com o sistema papal, que engana até nos dias de hoje, as igrejas católicas, enganação até nos dias de hoje. Então, vou falar de tudo isso, vou fazer a sequência. Hoje eu fiz a sequência das armadilhas de Satanás, um pouco de suas armadilhas, vou continuar na semana que vem. Tá bom? Então, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse tema, por esses minutos e segundos que eu estive com o Senhor, para provar para o povo que Satanás existe, e que ele opera maldades há 6.000 anos. O primeiro grande engano foi lá em Gênesis, capítulo 3, o versículo 2, o capítulo 2, ele se estendeu e se estende a maldade até nos dias de hoje. Então, por isso, meu Deus, ponha no coração dessas pessoas, ponha na alma dessas pessoas, para voltarem ao primeiro amor, voltar à verdade, e de parar de se enganar com as instruções do mal, para se instruir para as coisas do bem, buscar o bem, buscar a palavra de Deus. Por isso, meu Deus, muito obrigado por essa pregação de hoje, para que eu pude alertar o povo, e vou alertar cada vez mais, em meus vídeos aqui no meu canal. Por isso, meu Deus, muito obrigado por este momento, muito obrigado que o Senhor esteve comigo neste momento, Senhor, muito obrigado. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, povo de Deus. Me fortaleça aqui no YouTube, se inscreve no meu canal, deixe seu like para fortalecer o meu canal aqui no YouTube. Ative o sininho de notificações para vocês receberem o meu vídeo, para assistirem o meu vídeo, para que possam alertar a todos, sobre os enganos de Satanás nesse mundo. E também de ver os outros vídeos aqui no meu canal, ver o pacote completo, de todos os vídeos que eu fiz até hoje, aqui no canal Revelando as Profecias da Bíblia. Por isso, não deixe de se inscrever, de me fortalecer aqui eu aqui no YouTube, no meu canal aqui no YouTube. Por isso, eu agradeço muito vocês. E deixe seus comentários, os comentários estarão abertos, para vocês botarem questionamentos, o que vocês estão em dúvidas, eu responderei. Curte o meu canal e se inscreva no meu canal, tá ok? Um feliz sábado para todos e até o próximo vídeo.